É curioso como o amor, esse sentimento nobre, virou um produto com embalagem temática, preço ajustado por algoritmo e data de validade apertada. Dia 12 de junho. A data em que milhões de brasileiros se preparam para gastar o que não têm, em nome de um sentimento que, ironicamente, não deveria custar nada. E um dos alvos preferidos dessa cobrança emocional? Os hotéis. O que antes era uma simples hospedagem se transformou em cenário de conto de fadas, com taxa extra por cada pétala de rosa. Um quarto comum, com lençóis lavados às pressas e, vista para o estacionamento, de repente vira suíte romântica premium, só porque alguém acendeu 2 velas e colocou um bombom derretido no travesseiro. Mas o mais assustador não é o preço. É a naturalidade com que aceitamos pagar esse preço. Como se fazer uma surpresa de R$ 1.200 fosse o mínimo para provar que você ama alguém. E se você não faz? Bom, aí você é o vilão da novela. Frio, insensível, provavelmente será substituído por alguém que valoriza o momento. Neste vídeo, vamos mostrar como o romantismo virou negócio, e como os hotéis transformaram o amor em um pacote turístico com check-out no dia seguinte, e dívida no fim do mês. Você já reparou que um mesmo quarto de hotel pode mudar de valor como um passe de mágica dependendo da data? No dia 11 de junho, a diária é R$ 249. No dia 12, R$ 849. Mesma cama, mesmo colchão meio afundado, mesmo frigobar com água, a R$ 12. Mas com um detalhe extra: clima romântico. Esse clima, que não tem cheiro, não tem cor e nem sempre tem ar-condicionado funcionando, custa centenas de reais. É aqui que entra o truque da mágica, a tal da precificação dinâmica. Parece nome de estratégia sofisticada, mas é basicamente o seguinte: se o hotel percebe que você quer muito aquele quarto, ele automaticamente aumenta o preço. Simples assim. Não é mais você que decide o valor do que vai pagar. É o seu desejo, ou melhor, a sua carência, que define o valor da tarifa. E quanto mais apaixonado você estiver, mais caro fica. O algoritmo entende. Se o cara tá reservando hotel no dia dos namorados, ele tá desesperado para impressionar. Logo, é hora de meter a faca, porque se você reclamar, a resposta já está pronta. Ah, mas é uma data especial. Especial para quem? Pro seu bolso é só uma emboscada. Um sequestro emocional com nota fiscal. Agora que você já entendeu como a mágica da diária acontece, vem a segunda etapa do truque. O pacote romântico. É aquele combo irresistível que você vê no site. Pétalas de rosa no chão, espumante nacional servido em taças de vidro que ninguém garante se foram bem lavadas, um prato de morangos e um jantarzinho com menu fixo, que na prática é arroz com filé de frango e um molho que chamam de redução. E tudo isso, veja só, custa pelo menos o dobro da diária. Parece um mimo? Parece. Mas é um golpe emocional. Se você somar o custo real desses itens, não passa de R$ 80 no mercado. Mas embalados como experiência romântica exclusiva, são vendidos por 400, 600 ou mais. E você paga feliz, porque tem medo de parecer um namorado sem criatividade. É o famoso pague pelo enfeite. Quer um exemplo? Muitos desses pacotes incluem acesso gratuito a jacuzzi, que já está ali no quarto, ou late checkout até meio-dia, sendo que em qualquer outro dia você poderia pedir o mesmo, sem custo. Mas no dia dos namorados, tudo vira parte do combo premium. Resultado? Você gasta mais com um fim de semana romântico no centro da cidade do que gastaria em um resort all-inclusive na praia. Mas pelo menos o post no Instagram vai render uns coraçõezinhos. Só não esqueça de esconder a fatura no fim do mês. Agora chegamos à parte mais obscura do jogo, a engrenagem que move tudo isso. Você acredita mesmo que essa alta absurda nos preços acontece por acaso? Que é só muita procura? Não, se engane. Existe uma articulação bem afinada entre hotéis, plataformas de reserva e marketing para garantir que você entre no jogo e pague caro, sorrindo. Veja, quando você acessa um app de reserva na semana do Dia dos Namorados, surgem mensagens como último quarto disponível, alto risco de esgotamento, ou 10 pessoas visualizaram este quarto nos últimos 5 minutos. Tudo isso é gatilho psicológico. Escassez forjada. A verdade é que muitos desses quartos só aparecem como últimos, porque os próprios hotéis seguram parte da oferta, liberando aos poucos para inflacionar os preços. E os apps sabem disso, e participam. Eles ganham comissão sobre o valor da reserva. Quanto mais alto o preço, maior o lucro para eles. Por isso, há um interesse claro em fazer você agir por impulso. Não é coincidência que nessa época, proliferem anúncios com casais felizes em suítes cheias de balões. A ideia não é só vender quartos, é vender a experiência, a ilusão de que se você não fizer parte desse circo, está deixando a pessoa amada na mão. É um cartel emocional em que todos lucram com o seu desejo de acertar, menos você. Mas se você pensa que o maior inimigo da sua carteira é o algoritmo do hotel, pense de novo.
O golpe mais sofisticado vem do que você não vê. Ou melhor, do que você vê o tempo todo sem perceber. A pressão social. Repare, durante semanas, antes do Dia dos Namorados, seu feed se enche de vídeos de casais em jantares caríssimos, suítes decoradas, balões dourados e caixas de presente com laços vermelhos. E claro, os comentários embaixo sempre reforçam. Ele fez tudo isso por ela. Isso que é namorado de verdade. Resultado? O medo de não corresponder a essa expectativa te corrói. Porque agora, não basta você amar alguém. Você precisa performar esse amor. Se não houver prova visual, o sentimento parece menos válido. E se você decide não entrar nessa onda, vem o julgamento velado. Amigos perguntam: vocês não vão para um hotel? Familiares soltam indiretas. Até a própria pessoa amada, muitas vezes inconscientemente contaminada por essa pressão, passa a esperar algo. E assim, o círculo se fecha. Você não quer parecer o namorado mão de vaca, nem quer que ela se sinta menos amada. Então, por medo da crítica, você entra no esquema. Só que o que era para ser uma celebração íntima vira um teatro para as redes sociais. E quando o Instagram for atualizado no dia 13 de junho, ninguém mais vai se lembrar do seu esforço. Só o seu cartão de crédito. A boa notícia é que existe vida inteligente fora da engrenagem. Amar alguém não precisa ser sinônimo de endividamento emocional e financeiro. E fugir da armadilha não é sinal de frieza, mas de consciência. A primeira coisa que você precisa entender é que demonstrações de afeto não precisam passar por aplicativos de reserva, nem ter embalagem dourada. Um gesto pensado com carinho, um jantar feito em casa com criatividade, ou até um piquenique no telhado, tem mais impacto emocional do que qualquer pacote inflacionado com taças de espumante genérico. Se a pessoa ao seu lado só se sente amada quando há uma fatura envolvida, talvez o problema não esteja na data, mas na relação. E se você ainda quiser fazer algo especial sem cair nas mãos do cartel romântico, aqui vai um conselho simples: antecipe-se. Reservar em janeiro custa metade do preço. Evite os dias óbvios, troque o 12 de junho por outro momento que faça mais sentido só para vocês. Evite intermediários. Muitos hotéis oferecem descontos para quem liga diretamente. E o mais importante: pare de competir. Seu amor não é um conteúdo para se comparar com os outros. Quem ama mesmo, não precisa provar nada para ninguém. Enquanto muitos seguem endividados em nome do amor performático, você pode escolher algo mais raro. Um relacionamento que vale mais do que a conta que ele gera. No fim das contas, o Dia dos Namorados deveria ser sobre conexão, e não sobre comparação. Não é a suíte mais cara, nem o buquê mais volumoso que mede o quanto você ama alguém, mas a sinceridade do que você oferece todos os dias. E se você chegou até aqui, já deu um passo importante. Enxergou as engrenagens por trás da indústria do amor caro. Agora, compartilhe esse vídeo com quem precisa abrir os olhos antes de abrir a carteira. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo que desmascara as grandes besteiras do nosso dia a dia, já se inscreva aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo para você entender melhor os bastidores daquilo que tentam te vender como natural. Então, clica no botão de inscrever-se e comenta aqui embaixo. Qual foi a maior cilada de Dia dos Namorados que você já caiu? Ou viu alguém cair? Vou adorar ler suas histórias. Até o próximo vídeo.